Eu acho que já está Passarinho gravando. tá onde? Daí, professor? Tá, eu acho que está gravando. Não, não, eu vou voltar aqui. É que eu coloquei esse versículo aqui. Bom, então vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre ciência e tecnologia. Nós já fizemos 4 lives, né? A última foi mostrando por que, que a ciência, como que a ciência se desviou dos caminhos de Deus através, né, do conhecimento humano. Porque até então, a igreja, né, católica, ela era única na Terra, não tinha ainda havido a separação entre a igreja protestante. E a sabedoria dos antigos estava ligada à Bíblia, através dos filósofos que a Igreja Católica considerava como sábios, né? Então nós vimos isso na live passada e como que depois surgiram a divisão e aí a separação da ciência, ela se tornou incrédula, né? E aí é por isso que hoje todos os cientistas são chamados de incrédulos, né? Mas não era verdade isso até o ano de 1600, mais ou menos. Não é verdade isso. Então, aí no ano de 1800, começou a aparecer os movimentos anticristãos, que são os movimentos de esquerda, né? E os movimentos de direita se mantiveram ligados à Igreja Católica, né? Depois apareceu o movimento protestante, né? Mas o movimento protestante ele foi muito influenciado por aqueles inimigos da Igreja Católica porque queriam uma divisão, né? Inclusive a maçonaria parece que foi aquela que influenciou para que houvesse a divisão da Igreja Católica e protestante, porque eles queriam enfraquecer a Igreja Católica, né? E aí veio o Renascimento. O Renascimento foi a adoração dos deuses antigos, porque na Igreja Católica só se adorava a Jesus, né? E aí veio a adoração dos deuses antigos. E o que aconteceu? Logo depois que houve essa ruptura e começaram a haver as desavenças, começou a entrar a idolatria a Maria. Até o ano de 1500, mais ou menos, a Maria não era considerada uma figura para ser adorada, né? Então, passou a ser adorada através de um filósofo chamado Duns Scott, e aí ele conseguiu convencer o Papa de que a Maria tinha uma representação divina para ser adorada. Então aí já começa a apostasia dentro da Igreja Católica, se desviando, né, dos caminhos do Senhor através da idolatria. Se bem que no Império Romano, todos os deuses pagãos passaram para dentro da Igreja Católica com o nome de outros deuses. Era como a gente chama de sincretismo religioso, é juntar os deuses trocando os nomes, né? Mas isso era considerado assim uma figura, né, representativa dos santos, aqueles que eles eram os mártires, né? E o pessoal começou a vender indulgências, né, dentro da Igreja Católica. Por exemplo, os ossos do João Batista, a madeira da cruz de Cristo, e começaram a usar isso como fetiche, né? Como não é substâncias, materiais que eles chamavam santos, né? E aí já estava entrando a apostasia nessa época. Então eu estou pegando aí mais ou menos da época de 1400, 1500. Antes do da revolução tecnológica que vai vir logo depois, quando a ciência começa a se multiplicar, né? Então, eu coloquei um versículos aí, ó, de Gênesis 3:7, que diz o seguinte: foram abertos os olhos de ambos, que é Adão e Eva, e conheceram que estava nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
O que é isso aí, irmãos? É uma solução humana para um problema, né? Eles tinham comido da árvore do bem e do mal. Essa árvore do bem e do mal vai levar o homem ao conhecimento da ciência, que é a ciência que hoje se desenvolveu como tecnologia, né? A ciência, ela na verdade, hoje ela cria um problema para ela mesma solucionar, ela não está buscando o conhecimento de Deus, né? Ela não está querendo conhecer a natureza como uma forma de adoração a Deus. Ela simplesmente ela cria um problema que nem, por exemplo, o celular, né? Aí daqui a pouco tem o lixo das baterias, né? Que polui. Ela inventou o plástico, né? Aí com o plástico tem o lixo da tecnologia, né? Que tem que resolver o lixo dessa tecnologia. Então ela vai criando problemas e ela mesma vai tentando resolver. Então esse processo cria um caos, né? Então logo Adão foi o primeiro a tentar resolver o problema dele de se esconder porque estava nu. Eles cozeram folhas de figueira. Então para você fazer uma coisa, cozeram é de costurar, tá? Não é de cozinhar. Porque a palavra cozer também tem com S, com Z, né? O cozer de cozinhar é com Z, e cozer de costurar é com S. Então eles costuraram folhas de figueira. Como eles fizeram isso? Eles tinham que inventar uma agulha, né? A agulha foi a primeira invenção do homem, né? Para poder costurar as folhas, uma folha de figueira na outra, né? Para fazer um avental. Então a gente vê aí que a primeira tecnologia do homem é a agulha, certo? É aquela solução que o homem deu para o problema. Só que depois o Senhor sacrifica um animal ali e coloca as peles para ele se cobrir. Ok? Então, meus irmãos, lá dentro do Jardim do Éden tinha duas árvores. Árvores do bem e do mal e árvores da vida que nós estamos nos alimentando pela palavra de Deus. O que acontece com a árvore do bem e do mal? Essa árvore do bem e do mal, ela é uma árvore que que deu para o homem desenvolvimento científico, né, do conhecimento das coisas da natureza, mas de uma forma em que existe sempre um bem e um mal relacionado a tudo que o homem faz, certo? Então a ciência, para explicar as coisas, ela nega Deus, como a gente viu na live passada, e ela vai do micro para o macro, ou seja, ela pega um material que ela quer estudar, ela divide em partes até chegar no átomo, né? E essa parte minúscula chamada átomo, né, esse mundo das pequenas partículas é chamado de microcosmo. E o macrocosmo é o mundo maior, é o grande, né? Então, eles não procuram uma explicação envolvendo a criação de Deus, né? A gente chama isso aí de causalidade ascendente, que vai de baixo para cima. E como eles não conseguem chegar numa explicação de Deus, a ciência ela acaba resumindo tudo no estudo da quantidade, né? Como a gente chama, estudo apenas da quantidade. E aí, o que está acontecendo agora? Alguns filósofos, vendo que a ciência está em decadência em relação à perspectiva do homem, o homem está sendo dominado pela máquina, eles criaram uma nova forma de ver que é do macro para o microcosmo, ou seja, vendo as coisas sendo feitas por algo maior, atingindo algo menor, que é o homem, né? Ou até a matéria. Então essa parte aí está ligada hoje em dia ao holismo, que é uma nova forma de ver a ciência. Não é uma revelação de Deus, é apenas uma maneira de tentar explicar as coisas, né? Criando uma figura maior para compreender, né, o nosso mundo, né? Então, então aí envolve na atualidade algumas religiões. Algumas religiões estão contribuindo para essa nova ciência, que tenta envolver Deus, mas não de uma forma como a gente conhece com a palavra de Deus, mas sim apenas como um conhecimento humano, né? Um conhecimento filosófico que, por exemplo, é o hinduísmo. O hinduísmo ele começa a querer explicar as coisas para dar suporte para essa ciência que está morta espiritualmente, né?
Bom, então aí o que que acontece? Nós temos duas coisas que estão ligadas a essa nova ciência, que é a inteligência artificial e a inteligência humana, né? A inteligência artificial, ela é uma máquina, um computador, um robô que faz um processo. Ele executa um processo, certo? Por isso que ele chama processual. Então alguém tem que programar ela. A natural, e que seria o homem e os animais, né, tem uma inteligência que é para a sua sobrevivência, certo? Tanto o animal, o cachorro, o gato, eles têm uma inteligência que é para a sua sobrevivência. E o homem, certo, tem uma inteligência que é essencial, ou seja, vem da sua essência de ser um homem, um ser inteligente, racional, né? E quando o homem usa essas duas coisas, né, ele apenas faz uso da máquina, mas ele não reconhece o transcendente, que é Deus, né? Então essa parte transcendente na ciência hoje é apenas um critério pessoal. A ciência, ela não valida a visão de Deus dentro da ciência, é apenas um critério pessoal que cada um adota. Então, eu como professor, eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas outro ali, ele pode dizer que o Deus dele é outro Deus. E aí cada um relativiza, né? Cada um faz conforme o seu gosto, tá certo? Sendo porque, o que é isso? Porque o homem tem a necessidade de adorar a Deus. Mesmo o homem que está perdido, tá certo? Então o que está acontecendo hoje? O homem criado por Deus está se transformando num programa de computador, tá vendo aí? Essa é uma tela do filme Matrix, eu não sei se todos assistiram. A irmã Gina assistiu o filme Matrix, a irmã Michelle assistiu o filme Matrix? Não, né? Assistiu. Então, nesse filme, todos os homens... Não, né? Nesse filme, todos os homens são vistos como um programa de computador. Esse aí é o... Vamos dizer, dentro do filme, esse aí é o anticristo. Tá? Dentro do filme, esse é o anticristo, porque ele é o gerente de todo o sistema que comanda todos. Então, ali aquelas telas do fundo, está mostrando que ele está calculando todas as atitudes desse rapaz aqui, que é o Neo, né? O Neo, ele consegue descobrir o local onde se esconde o gerente do sistema. Alguém desliga o seu som aí que está dando replicada, é a irmã Gina. Desliga o som, irmã Gina, só o microfone seu, porque está voltando e indo, está dando barulho. Eu não estou conseguindo. Você passa o dedo e vai aparecer um microfoninho. Passa o dedo na tela, vai aparecer um microfoninho, você clica nele e ele fecha. Ah, tá. Deu? Ela saiu? Ela foi sair, tadinha. Vamos lá. Então, veja. Então, nesse filme, já estava... Ok, irmã? Nesse filme já estava previsto o aparecimento do anticristo. Certo? Então, veja, todas aquelas telas de computador ali atrás, o Neo, esse rapaz aqui, ele começa a fazer qualquer gesto e aparece todas as possibilidades do pensamento dele ali. Como quem diz assim, olha, você tá sendo controlado em qualquer situação. Não tente sair da Matrix que você não vai conseguir. Então essa teoria conspiracionista surgiu nessa época do filme Matrix, né? Então eles começaram a denunciar muitas coisas, né, do sistema por causa do filme Matrix. Só que os conspiracionistas, eles têm gente de todo tipo. Tem gente cristão, tem gente hinduísta, tem gente de todas as religiões, tá? Então é complicado isso também. Ok? Então você está vendo do lado esquerdo aí o homem como uma foto e do lado direito o outro aqui feito como se fosse uma tela de computador, todo verde aqui, né? Do lado aqui onde está a seta, né? Bom, então eu vou pular esse slide aqui, porque isso aqui é uma coisa de matemática que eu não vou explicar agora, porque depois, se alguém precisar perguntar, eu explico. Eu sei que todo mundo na escola aprendeu
matemática, né? Um pouco, né, sobre os conjuntos dos números, as operações dos números e tal. Mas eu vou pular aqui e vamos para outra. O que eles estão querendo dizer que os robôs podem fazer, né? Então vamos ver aí a diferença entre o robô e a alma humana, né? Os robôs são mais rápidos, mais eficientes, eles fazem as coisas com exatidão e executam multitarefas, que são múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Mas o robô, eles não podem reconhecer padrões. O que é isso? Eu vou explicar. E formas. E quando ele aparece sorrindo, é um sentimento fingido, porque é programado, não vem do coração. Não tem sentimento robô. Né? O que são padrões? Veja só. Você olha para uma goiabeira, ou para uma fruta, uma árvore de alguma fruta, você olhando para todas as árvores, você sabe distinguir se uma é manga, se uma é goiaba, né? Porque você capta a ideia do conjunto, né, daquilo que você está vendo. Então, um robô, ele não consegue fazer esse reconhecimento. Você tem que programar ele, treinar para ele reconhecer esse padrão. Só que agora, eles evoluíram tanto que agora está tendo reconhecimento facial. Né? E o que é o reconhecimento facial? O reconhecimento do padrão. Toda vez que aparecer o meu rosto, ele sabe que sou eu. Então eu sou o padrão da minha própria imagem. Se aparecer um rosto de outra pessoa, ele sabe relacionar aquele rosto com aquela pessoa. Então isso aí era uma dificuldade muito grande na ciência, né? Que eles tiveram que superar na tecnologia. Opa. Tá? Eles não entendem significado, né? Eu vou explicar o que é isso também. Por exemplo, se você colocar a foto de uma pessoa querida na sua frente, você vai ter um sentimento de significado. Aquela foto tem um significado para você, certo? Então, isso mostra que nós temos alma e a consciência, né? O espírito e a consciência. Já vou explicar também. Então, se você colocar a foto de um parente na frente de um robô, de um computador, ele só vai saber que ele é parente seu, né? Porque você vai contar para ele que você está ligado àquele parente ou que você tem uma relação com ele, mas ele não vai perceber o mesmo que você percebe quando você tem essa ligação com as pessoas, né? Quando você sente saudade, quando você olha uma foto de alguém, você sente amor, compaixão. Então, esse significado a máquina não tem, né? Por exemplo, eu sei que eu sou eu tenho consciência do meu ser, cada um de vocês tem consciência de si mesmo, a máquina não tem, certo? E uma outra coisa é que nós temos o lado espiritual, que embora estava morto no pecado, o Senhor já ressuscitou e nós temos a condição de perceber o nosso lado espiritual, coisa que a máquina não tem, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que o computador não tem inteligência própria, né? A gente sabe, por exemplo, que o gato tem o mundo dele, que é diferente do nosso mundo, né? Então, cada situação nós temos diferentes níveis, né? O gato tem o mundo dele, o cachorro tem o mundo dele, o homem tem o mundo dele e a máquina, vamos dizer assim, tem o mundo dela. Então, o computador ou o robô, ele não vai perceber, né, que existem mundos diferentes, né, sendo compartilhados, né? Ele só vai olhar cada um como sendo um objeto, um ser. Né? O computador não conhece, a gente chama conhecimento ontológico, os níveis da consciência que existe na natureza, né? E os computadores não deduzem por efeito cooperativo. Eu também vou explicar o que é isso aí. Por exemplo, vocês estão vendo esse monte de gente aí? Então, aí está formando a figura de uma árvore, né? Então, se eu colocar esse monte de gente na frente de um robô, ele vai dizer que é um monte de gente, ele não vai entender que está formando uma árvore, entendeu? Eles não têm essa capacidade de perceber esse conteúdo. Você está vendo que está formando uma árvore, né?
Então podia colocar um monte de gente aí formando cada um uma forma diferente. Então para o computador ele não vai perceber isso, que está formando uma árvore. Tá? Então esse é chamado efeito cooperativo. Os psicólogos que estudam uma coisa chamada Gestalt, eles utilizam imagens para as pessoas que são esquizofrênicas. Quando colocam uma mancha, as pessoas esquizofrênicas veem bichos naquela mancha. Então eles usam essa Gestalt para perceber se a pessoa tem problemas de esquizofrenia ou não. Então, se colocar essas manchas que o psicólogo usa na frente de um robô, ele só vai ver uma mancha. Ele não vai interpretar nada. Então o ser humano ele interpreta a imagem. Isso o computador não faz. Então o que acontece? A visão materialista do homem, né? Ela está vendo a pessoa como um computador. Só que a pessoa tem uma parte de razão e uma parte de emoção. Aí nessa figura vocês estão vendo que o robô está nessa seta para cima só da razão. Então ele só tem razão, raciocínio. Ele não tem a seta de baixo que é emoção. E a pessoa tem um pouco de razão e um pouco de emoção. Então agora, o que os cientistas estão tentando fazer? Dar emoção para o computador. Então você vai contar uma piada e o computador vai dar risada. Né? Você vai falar que houve um acidente, o computador vai chorar. É isso que eles estão tentando. Então só que isso vai ser igual uma coisa fingida, porque não parte de um coração. Aquela máquina não tem um coração para sentir um sentimento de uma perda. Aquela máquina não tem um sentimento de uma alegria, de uma risada, né? De uma felicidade. Então as expressões do rosto da máquina serão todas mecânicas e fingidas. Por que eu falo fingida? Porque não parte do coração. Então hoje em dia nós encontramos pessoas que estão como os robôs. Não tem coração, não tem sentimento. E as pessoas têm sorrisos fingidos igual de uma máquina. Então o máximo que os computadores vão conseguir é chegar próximo dessas pessoas. Não sei se vocês já viram na internet que você tem essas coisas para você preencher e dizer assim, eu não sou um robô, né? Quando a gente entra no site, você tem que clicar num botão desse aí. Então esse aí é uma forma de distinguir um ser humano de um robô. Aí você fala assim, clique em placas de ruas, clique em automóveis, em vias, assim por diante. Ou digite os caracteres que são aí de baixo aí. Então exatamente o robô ele não consegue interpretar essas coisas, como eu falei para vocês. Então isso mostra que nós temos uma parte na nossa mente que a máquina não tem. Né? Então, os robôs eles têm na internet, você precisa, tá, se identificar como humano, porque eles sabem, por exemplo, quando é um robô que está entrando no site, roubando software, né, fazendo download ou lançando campanha política no Facebook, por exemplo, como aconteceu aí, dizem aí que aconteceu nas eleições. Certo? Então, quando você entra num site, não sei aí se alguém já preencheu um site desse aí, dizendo que não é um robô, normalmente isso acontece comigo. Vocês confirmem aí, tá? Porque se não conhecer, não vão entender o que eu estou falando. Tá? Ok? Então, sempre quando você entra no site, você tem que identificar placas de ruas e tudo, porque são fotos que os robôs não conseguem identificar. Então, você veja que... Eu já. Já, né? Então você veja aí, irmã, que os robôs não têm essa parte que a gente tem da alma, certo? Isso aí já vai fazer uma diferença muito grande. Tá? Então vamos ver como que é uma pessoa humana, né? Um robô, ele é como ele se vivesse só com a mente e o corpo. Né? Eu coloquei mente, corpo, alma e espírito. Né? O irmão Luiz vai fazer um estudo sobre mente, corpo, alma e espírito. E aí quem sabe isso aqui também já pode ajudar. Então, o que é o cérebro do robô? É o hardware, né? É os circuitos eletrônicos. O que é a razão do robô? É o software, né? Tá? Então, um robô agora, de uma tecnologia ainda não avançada, ele tem um pouco de cérebro, né? Que é o computador. Ele não tem emoção. Então, o computador ele só tem cérebro, ele é hardware,
que é o corpo, e o software. Né? Quando eles estiverem construindo robôs mais avançados, eles vão colocar emoção. E como eu falei, o robô vai ter uma parte, né, de corpo e uma parte de emoção. Só que essa emoção, ela é programada, ela não é... Eu vou já mostrar uma figura, vocês vão perceber. Tá? E aqui em cima eu coloquei a pessoa humana, que é esse ponto aqui. Ó, né? Então a pessoa humana tem um pouco de alma e espírito, tem um pouco de cérebro, tem um pouco de emoção. Certo? Nós temos um corpo, nós temos a nossa mente e nós temos a alma e espírito. Então, nós não vivemos nesse plano das máquinas, nós vivemos acima desse plano das máquinas. Né? Porque somos pessoas constituídas de alma e espírito. Justamente porque os robôs não conseguem distinguir essas coisas que eu coloquei nas figuras anteriores. Tá? E aí eu vou colocar mais coisas aqui. Então você veja só, esse robô aí, ele tem uma câmera, ele está olhando para uma esfera e ele está vendo a imagem dele na própria esfera sendo refletida. Tá? Esse aqui é um outro aqui que está sentado, fazendo de conta que está pensando. Né? Se bem que eu acho que aqui é até uma coisa de filme, né? Não é bem uma figura, mas esse outro aqui não. Então a máquina, ela é artificial, processual, que ela executa processos, diferente de nós, que somos naturais e essenciais. Tá? E nós temos uma parte transcendente, que é aquela que se liga com Deus. Certo? Porque a alma, ela é a junção do espírito, do sopro de Deus com o nosso corpo. Então o Senhor está fazendo com que a nossa alma se santifique, né? Através da vida. Então isso faz com que você adquira cada vez mais um caráter diferente da máquina, né? O seu caráter é cada vez mais diferente da máquina por causa disso. Agora, se você começar a viver num mundo programado, somente respondendo aos comandos, você está deixando de ter as emoções de um ser humano, você está muito mais se aproximando de uma máquina. Então vejam a foto desse robô aí, chamado Sofia, que ele ganhou a cidadania da Arábia Saudita. Foi um cidadão, o que é? Um ser humano, uma pessoa. Esse aqui ganhou uma cidadania. Olha os olhos dela aí, como parecem olhos mortos. Tem um brilho, mas não tem alma. Se você perceber, você olha bem nos olhos dela, você vê que ela está olhando para frente, assim como se estivesse hipnotizada, né? Igual os olhos de uma pessoa hipnotizada. Exatamente porque eles colocaram uma pele com um nariz, uma boca, dentes, né, para parecer um ser humano, mas por detrás é uma máquina, né? Para dar essa expressão aí, que é a expressão do rosto que a gente tem quando a gente expressa os nossos sentimentos, alegria, tristeza, raiva, ira, enfim, todos os sentimentos que nós temos. Ok? Aí, por exemplo, se você colocar uma criança chorando, um outro soluçando, uma outra desesperada porque a mãe foi embora, uma outra porque um bicho aqui mordeu aquela, né? Uma formiga mordeu, uma outra com saudade, né? Então você veja que uma mãe, se ela estiver olhando para um filho, ela sabe qual é o sentimento que o filho tem. Para a máquina, todas essas crianças estão chorando, só isso. Entende? Então os irmãos conseguem perceber que nós temos um outro nível de percepção? Então, ó, pela expressão do rosto, a criança comunica para nós qual é o sentimento que ela tem. Se o choro é de saudade, se é de dor de barriga, se é de fome, se é de tristeza, se alguém pisou no pé dela. E os robôs não entendem esse significado. Então isso aí, eu sempre desperto os meus alunos, porque eles dão muito valor à tecnologia, achando que a tecnologia está imitando Deus, né? Mas veja, a criação de Deus é perfeita, então nesse sentido, nós vemos que nós temos uma diferença. Então quando você está trabalhando numa empresa, que você é trocado por uma máquina, porque você não vai mais ter aquele emprego, manda embora porque uma máquina vai substituir você, muitas vezes você se sente humilhado, porque você fala, poxa, uma máquina tomou o meu serviço, né? E você acha que aquela máquina é superior a você. Então eu converso com muitas pessoas que perderam o emprego, principalmente em
indústria de automóveis, né? Indústrias que hoje estão fabricando as coisas tudo usando computador e robôs, que eles, quando eles conversam assim, contam pra gente, parece que eles estão inferiores à máquina, né? E eu tento mostrar que não, que nós somos superiores. Que embora a máquina e o robô vai ter muitos cálculos, velocidade, fazer muita coisa, não tem esse lado aí que nós estamos mostrando aqui, né? Então veja, da última vez nós falamos da caverna, né? Que o homem quando pecou, saiu do paraíso, ele foi habitar numa caverna, né? E essa caverna virou o coração do homem. Ele saiu do jardim do Éden e o coração do homem ficou escuro como uma caverna. Então agora nós estamos saindo da caverna, né? E estamos indo para dentro da Matrix, que é o computador. Então não está havendo uma libertação do homem, certo? Então nós saímos do Éden para a caverna e da caverna nós estamos entrando na Matrix, que é esse mundo moderno. Então essa era moderna, socialista e capitalista, que tem uma luta aí que está sempre definindo os dois lados, ela agora está passando por uma era chamada pós-moderna, que é a política globalista, que eles falam agora que não é mais uma luta de direita nem de esquerda, mas é uma busca de uma nova sociedade. Essa sociedade vai ter uma democracia que é só teórica, e a prática dela é antidemocrática. Por quê? Porque, na verdade, você vai ser controlado pela tecnologia. Tá? Então, quando eles falam, nós estamos mudando as leis, né? Essa PL 2630 aí, que vai regular a censura na internet. Na verdade, ela está tirando esse seu direito, ao invés de dar o seu direito. Então, com desculpa de democracia, eles fazem leis que cada vez mais estão controlando as atitudes das pessoas, e as pessoas estão passando a viver dentro de uma Matrix, né? Por isso que eu coloquei a figura da caverna aí junto com a figura de uma Matrix de computador. Então, o Sócrates tinha feito uma proposta de uma sociedade perfeita, né? Então, com a degeneração das ideias de Sócrates, né, que os filósofos lançaram para que a humanidade evoluísse, né, as práticas modernas hoje são as da esquerda e da direita. E aquele ideal de sociedade que Sócrates imaginou é impraticável, nunca vai acontecer. Mesmo porque, ao invés da sociedade dar mais liberdade e as pessoas serem íntegras, não, as pessoas estão mais degeneradas e mais controladas, né? Teve um filósofo cristão chamado Immanuel Kant, e Calvino, que é o pai do... como é que chama aquela doutrina lá que o irmão Luiz combate? Como é que é? Aquela... Calvinismo. Isso. O pai do calvinismo foi o Calvino. Ele queria que o cristianismo, né, fosse totalmente voltado por uma sociedade controlada. Então, você não precisa mais ficar preocupado com a lei de Deus. O seu vizinho vai policiar você. Então, o calvinismo, ele trouxe também esse grande mal, que é você ficar cobrando do seu vizinho o cumprimento das leis. Então, hoje, você vê muito bem isso aí. Hoje tem gente que está denunciando pessoas porque não usam a máscara. Por quê? Porque esses filósofos, eles trabalharam com as ideias que hoje estão sendo colocadas em prática, né? Então, a moral do Estado hoje não é o amor ao próximo. A moral do Estado hoje é o controle, né? Então, aí o que acontece com algumas pessoas? Ah, eu sou controlado, então eu vou sair fora do sistema, eu vou morar no mato. Ou então eu vou quebrar as coisas, porque eu não quero esse sistema. Então a vacina é anarquia. O que é anarquia? É cada um fazendo o que quer, desobedecendo as leis. Mas isso também não resolve. Tá certo? Não, não é essas telas não. Deixa eu achar aqui que eu já mostro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo aí? Essa Valentina. Sim.
Estamos. Mamãe, cadê você? Diga, tá tudo bem. Tá tudo bem. As crianças estão conversando? Que legal. Maravilha. Criança é criança, né? Criança é uma Tá beleza. tudo bem? Tudo bem aqui. O que você tá comendo aí? Pão. Então, ó. Acabou, Gabriel. Espera aí que eu vou. Espera aí que eu vou mostrar umas coisas aqui. Ó. Oxi. Silêncio. Já vai. Agora Parece. vou mostrar aqui. Então agora nós estamos na era do transhumanismo. Certo? O transhumanismo é essa mistura agora do homem com a máquina. Tá? Então, se você colocar transhumanismo na internet, você vai ver muito dessas propagandas agora. Que altera o propósito de Deus, né? Então veja só, isso vai ser motivo de nova situação na humanidade, né? Nova ira de Deus, porque Deus criou o homem para desenvolver o seu coração através, né, do Espírito de Deus, para se tornar a imagem e semelhança. Então, o que o Senhor quer de nós não é que nós nos tornemos como a máquina, muito pelo contrário, como a gente foi falado lá no começo, né? É que nós nos tornemos semelhante a Jesus através do nosso caráter, do nosso coração. Meu Deus de Jesus. O que é Então, isso? É isso que a humanidade está indo agora nesses últimos tempos, né? Para. Último tempo? Caminhando para isso aí. Se o irmão quiser fazer alguma pergunta, né? Ali você viu que teve dois assuntos, né? Foi assunto da ciência e tecnologia e assunto da ciência como negando as coisas que realmente existem. Porque se a ciência fosse verdadeira em tudo, ela não negaria esses fatos, né? Ela não esconderia esses fatos. É interessante isso que o irmão falou sobre misturar, né? Misturar. Porque eu lembrei do verso lá de Daniel, capítulo 2, que fala ali o versículo 43, que fala assim, ó: quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É interessante, né? Exatamente. Então, A gente pensar da forma como o irmão trouxe aí, porque se a gente for pesquisar no original, essas palavras aqui, ferro, mistura, barro, lodo, semente, né? E a gente for procurar no original, a gente vai perceber que essas palavras dá a entender de que o ferro se mistura mesmo com o ser humano, entende? E é exatamente o que essa tecnologia propõe pra gente, né? Então, agora, nesse final dos tempos, o que acontece? Nós estamos caminhando para sermos semelhantes a Deus em um corpo glorificado. E a humanidade caminha para ser semelhante a um robô, né? Então, essa é a proposta que está no mundo da ciência e da tecnologia, né? Que eles prometem gravar o seu cérebro num computador e passar, né, para você ter vida eterna através da máquina, né? Através da ciência e da tecnologia. É diferente daquilo que Deus quer de nós, né? Então, você veja que, como a gente estava falando antes de começar essa apresentação, né? Que a sociedade humana ela está criando um corpo espiritual maligno, né? Assim como Deus está criando um corpo espiritual que é a igreja, né? Então essa tecnologia ela vai ser dominada
por Satanás, pelo inimigo, né? No final dos tempos, e as pessoas simplesmente vão ser controladas, vão ser manipuladas. É um paralelo, né? Porque as pessoas se deixar seduzir pela tecnologia, não vão poder participar do reino de Deus, né? E o interessante é que a mulher, ela que prefigura lá no comecinho Eva, prefigura a igreja, foi enganada justamente pelo conhecimento do bem e do mal, né? Pela Isso, irmã. ciência. E a gente vê hoje a mulher, né? Igreja, o mundo aí sendo seduzido justamente por isso, pela ciência, né? Pelo conhecimento, pela tecnologia. Então é pra gente estar o quê? Alerta, né? Exatamente. Nós que conhecemos ao Senhor devemos estar alerta para que nós não sejamos seduzidos por esse sistema. Exatamente. Né? Exatamente. E procurar também não ser tão dependente daquilo. Tem gente que hoje em dia tudo envolve tecnologia. Já tem muita gente implantando circuitos eletrônicos no cérebro, né? Isso já tem. É um convite a gente a se desprender cada vez mais desse sistema, né? É claro que nós estamos vivendo nesse mundo, a gente está dentro desse sistema, porém a gente tem que estar cada vez mais menos dependente desse sistema, tem que começar a buscar se desprender, porque no momento que a gente precisar abandonar isso daqui, a gente abandona, né? Exatamente. E se a gente estiver preso nesse sistema, com esse sistema entrelaçado na gente, aí vai ser muito difícil se desprender dele para abandonar. Vai ser a queda de muita gente, né? Infelizmente. Isso aí. Então eu falo para os meus alunos, né? Quando eu dou essa palestra lá no primeiro dia de aula, eu sempre escolho um tema para falar. Que Deus tem uma promessa de dar um corpo para nós semelhante ao dos anjos, um corpo glorificado. Mas o diabo também tem uma promessa de dar um corpo como esse aí para um ser humano, viver eternamente, entendeu? Dentro de um computador, né? Onde a pessoa não tem mais alma, ela não tem mais sentimento. O que ela vai gravar? Se a máquina conseguir ler os pensamentos humanos, ela vai gravar as lembranças, as memórias, né? Vai gravar, mas não vai gravar a essência da pessoa, né? Então, é até um absurdo a gente, do jeito que a gente imagina, não cabe, porque a coisa fica totalmente estúpida, né? Totalmente estúpida. Porque o plano maligno é destruir o homem, que é a criação de Deus, né? Esse é o plano. Destruir totalmente, corpo, alma e espírito. Você veja que a alteração do corpo para uma máquina já é uma destruição. A alteração da mente para uma máquina é uma destruição. E a do espírito é quando o homem não consegue se achegar a Deus e não tem mais aquela parte que eu falei que a máquina não tem, né? Porque a pessoa vai trocar o quê? A alma dela pela inteligência de uma máquina, que é capaz de fazer muita coisa, muitos processos rápidos, mais eficientes, mas não vai ter amor ao próximo, não vai ter sentimento, não vai se compadecer, né? Vai ver uma criança chorando, para ela a criança pode estar chorando de um jeito ou de outro, que eu não mostrei naquela figura lá, não vai fazer sentido, né? Então é isso aí. Pois é, irmãos, então fica aí esse despertar. Como veio, eu convidei professor, colega meu, convidei alunos, né? Mas vieram vocês, que são todos cristãos, graças a Deus, e todos conhecem a palavra de Deus e todos sabem, aqui foi referido essas imagens aí. Então veja, eu sou da área de ciência, sou professor, né? Eu me considero um servo de Deus, um cristão em primeiro lugar antes de ser um professor. E como eu falei para você, o meu primeiro dia de aula é do Senhor Jesus Cristo. Se eles me mandarem embora, eu pelo menos cumpri minha função, que foi pregar o evangelho. Então, eu dou sempre uma palestra como essa, né, como essas lives que eu estou fazendo aí, e eu sempre dou
no começo do ano, para despertar os meus alunos. Depois eu começo a minha matéria. O que acontece? A gente hoje está convivendo num meio cada vez mais incrédulo, né? E eles ignoram que a ciência também está escondendo fatos, como esses que eu mostrei, né? Porque se eles soubessem que há uma outra história que a própria Bíblia conta e que é a verdadeira história da humanidade, eles também não iriam acreditar no que a ciência está oferecendo, porque eles só estão acreditando porque a história que está sendo contada para eles é mentirosa. Estão entendendo? Alô? Travou aí? Tá, tem que não, pô. Tá, quando não estiver ouvindo, me avisa, porque às vezes trava, eu não sei. Então veja, se você contasse a história verdadeira da humanidade, talvez eles não acreditariam nessa proposta que está sendo feita. Né? Né, Felipe? Se eu contasse a história do livro de Enoque, por exemplo, né, que conta bem detalhes, né, sobre como foi o princípio da humanidade, talvez eles largariam essa teoria da evolução e passariam a acreditar na palavra de Deus, na Bíblia. E aí, Para eles vai ser muito difícil. Para eles vai ser uma história inconcebível, que não tem lógica disso. Exatamente. Para eles. Tem um professor na A internet. gente vê cristãos que não crê no livro de Enoque, né? Pois é. E tem um professor aí na internet que ele fala assim: se o mundo for tão maluco como vocês dizem, eu prefiro ficar enganado. Nossa. Tem gente que fala isso. Tá certo? Então, o que acontece? A gente, por amor à verdade, eu não tenho medo da verdade. Eu não tenho medo dessas coisas que são absurdas. Agora, se transformar um homem numa máquina não é absurdo. Destruir a alma humana não é absurdo. Tirar os sentimentos, né? Tirar as emoções de um ser humano e transformar ele numa máquina não é absurdo. Mas o absurdo é o que aconteceu. Mas o absurdo é o pecado, né? O absurdo é o desvio de Deus, né? Que nem na live anterior ficou claro por que a ciência se desviou de Deus, né? Então agora, a promessa que a tecnologia oferece, que a ciência oferece, é isso aí. Nada mais do que controle, né? Então é isso. Reparou, professor, que a tecnologia do QR Code agora está sendo muito usada agora? Sim, a QR Code, né? Mas o que você acha que isso tem a ver com esse final dos tempos? Eu vou acordar quando tirar a minha solar. Passou um raciocínio na minha cabeça na questão, né? Comparando isso aí com a questão por exemplo, em Apocalipse da marca da besta, entendeu? Que fala lá na questão de comprar e vender, entendeu? Tipo assim, passa por um raciocínio, passou por um raciocínio na questão porque o QR Code é como se fosse uma marca, né? Um símbolo. Uhum. Certo? E hoje no dia a dia está sendo muito usado agora, em diversos países agora, já que as pessoas agora têm que ficar em casa, não tem como ficar direto para comprar alguma coisa, agora eles podem comprar via esse código, ou até um lugar perto, só que em vez de usar o dinheiro, né, usar o cartão, a gente pode usar o QR Code. Até essa semana, acho que um rapaz, ele comprou com o celular dele, encostando lá a maquininha lá, QR Code lendo, entendeu? Então, tipo assim, a gente logo vê que mais para frente, realmente, por exemplo, a moeda, né, a moeda de papel, ela vai perder o seu valor mais para frente. Vai ter uma revolução. A desculpa que eles vão dar para tirar a moeda de papel é que a moeda vai contaminar com vírus, né? Isso dá para também. Isso dá para perceber. Diversas outras coisas, né? Também. Esse código aí que o irmão tá falando, né? Eu enxergo ele como sendo um ensaio, sabe? Também porque veja para o que tá por vir, né? Porque se é bem recebido, se as pessoas recebem de bom grado isso, o fato de você não precisar estar pegando em dinheiro, o fato de você estar
pagando com celular, mesmo como o irmão falou, em maquininha, em qualquer lugar que você chega, você lê com o QR Code, você lê o código e pronto, já pagou, descontou da conta, já era. Já é um fato ali que, se é bem recebido futuramente, né, as pessoas não vão mais necessitar de dinheiro. Aí, se não necessita de dinheiro, a pessoa que está dentro do sistema, ela pode comprar, ela pode vender, porque ela está dentro do sistema, né? É. Mas se ela não participa desse sistema, como ela vai comprar? Como vai vender? Pois é. Mas a gente sabe, né, que alguns vão fugir para o deserto, né, como está escrito lá. Então, para esse deserto haver, as situações que Deus vai criar ainda vai quebrar, né, esse governo do mundo, né? É por isso que eu falo assim, pelo menos que eu compreendo, pelo que eu venho percebendo, é que pouco a pouco o próprio Senhor, ele está impulsionando a igreja a se desprender do sistema. Amém. Porque se a igreja não tiver alerta, percebendo, o povo de Deus não tiver percebendo que tudo está impulsionando a igreja a se desprender, a igreja vai se envolver no sistema e quando a igreja perceber, não tem mais como sair. É bem isso. Na verdade, a igreja como instituição já está ligada ao sistema, né? Não, quando eu digo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo, né? Ah, entendi. Porque, como eu tinha falado anteriormente, irmão Felipe, a igreja, no caso do sistema, o sistema que vai compor o reino da besta, né? Ele é composto político, econômico, religioso, né? E tecnológico. A gente vê. E científico, tecnológico. O sistema religioso, ele está dentro, ele está entranhado. Exatamente. Né? Porque... exatamente. Isso aí. Quando eu falo isso, eu falo assim, desse sistema que impõe rituais religiosos, né? Que faz você depender de um sistema, né? Depender de coisas que... como que eu posso dizer? Você tá ali dentro... É claro que existe irmãos dentro do sistema religioso, pastores dentro do sistema religioso que estão buscando ao Senhor, né? Que estão fazendo a vontade do Senhor. Mas a gente percebe que esse sistema religioso, um todo, trazendo ele para um todo, ele leva você praticamente à direção oposta do Senhor, né? Exatamente. Porque acaba colocando a igreja em um sono, sabe? A igreja fica como que estivesse dormindo. E é o que a palavra de Deus mostra, né? Entendo. Acaba não se esforçando para buscar o Senhor. Bom, se alguém não tiver mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Depois, se quiser bater papo, pode continuar, porque eu vou parar a gravação, tá bom? Mas normalmente as perguntas boas surgem depois que a gente para a gravação. Ai, ai. Ah, meu Deus.